Descubra o significado profundo do batismo de Jesus por João Batista. A mente simples revela camadas profundas de significado sobre a identidade e missão de Jesus. Para compreender essa questão, é fundamental mergulharmos na cultura judaica e nas Escrituras. Jesus, nascido de Maria e descendente de Davi, cresceu imerso na tradição judaica, cumprindo a lei e os profetas. Sua submissão ao batismo de João foi um ato de arrependimento e identificação. A cena no Rio Jordão é carregada de simbolismo e significado. Enquanto a água fluía sobre ele, Jesus estava não apenas iniciando um novo capítulo em sua vida, mas também simbolizando a purificação e renovação espiritual que ele traria para aqueles que o seguissem. O gesto aparentemente simples do batismo revelou a profunda humildade de Jesus, que mesmo sendo o Filho de Deus, escolheu se submeter ao batismo de arrependimento, demonstrando sua solidariedade com a humanidade pecadora que ele veio redimir. Foi um marco crucial em seu ministério terreno, sinalizando o início da missão messiânica que transformaria vidas e cumpriria as profecias antigas. Ao descer suavemente nas águas do Rio Jordão, Jesus mergulhou não apenas seu corpo, mas também sua alma imaculada. Enquanto a água tocava sua pele, podia-se sentir a energia divina fluindo através dele, purificando não por necessidade, mas por compaixão. Cada gota que escorria era um lembrete da missão que ele abraçava, de redimir a humanidade caída. O batismo não era apenas um ato simbólico, era uma manifestação tangível da graça e amor incondicional de Deus. Naquele momento sagrado, as águas do Jordão testemunharam o encontro entre o divino e o humano, entre a pureza absoluta e a fragilidade terrena. Jesus emergiu das águas revigorado e fortalecido, pronto para iniciar sua jornada de transformação e salvação. Em um humilde estábulo em Belém, Jesus veio ao mundo como a encarnação do amor divino. Sua chegada foi anunciada por uma estrela brilhante que guiou os sábios do Oriente até ele, simbolizando a luz que ele traria às nações. Profecias antigas se cumpriram naquele momento único, e a esperança se renovou nos corações daqueles que ansiavam pela vinda do Messias. Enquanto Maria segurava o menino Jesus em seus braços, os anjos entoavam cânticos de louvor nos céus, celebrando o nascimento daquele que traria salvação ao mundo. A jornada de Jesus estava apenas começando, e seu destino era traçado desde o momento em que ele veio ao mundo como um bebê indefeso, destinado a se tornar o Salvador da humanidade. Durante sua infância em Nazaré, Jesus dedicava longas horas à leitura e estudo das Escrituras Sagradas. Sua sede por conhecimento e compreensão do plano divino era insaciável, e ele buscava constantemente a orientação de Deus em cada passo de sua jornada terrena. Embora crescesse em um ambiente simples e humilde, sua mente brilhante e questionadora revelava uma sabedoria que ia além de sua idade. Aos olhos dos habitantes de Nazaré, Jesus era apenas mais um jovem judeu comum, mas em seu coração ardia a chama da divindade, preparando-o para os desafios e missões que o aguardavam. Enquanto ajudava José na carpintaria, meditava sobre as profecias messiânicas que apontavam para sua própria vinda e o papel crucial que desempenharia na redenção da humanidade. Cada palavra das Escrituras ecoava em sua mente inquisitiva, revelando camadas profundas de significado sobre sua identidade e missão futura. Assim, desde tenra idade, Jesus se distinguiu não apenas pela pureza de seu coração, mas também pela profundidade de seu entendimento das verdades espirituais que moldariam seu destino. Enquanto Jesus se aproximava das águas do Rio Jordão, um silêncio solene pairava sobre a multidão reunida às margens. Seus passos eram firmes, e seu olhar transmitia uma serenidade incomum. Ao se encontrar com João Batista, um momento de reverência e mistério envolveu a cena. O profeta do deserto reconheceu imediatamente a grandeza daquele que estava diante dele, embora aos olhos dos outros ele parecesse apenas mais um judeu comum. A troca de olhares entre Jesus e João continha uma comunicação silenciosa carregada de significado. O precursor reconhecia o Messias, e o Messias confirmava sua missão divina. Quando as águas do Jordão tocaram os pés de Jesus, uma energia indescritível percorreu seu corpo, ecoando nos corações daqueles que testemunhavam aquele momento único. Cada gota d'água era como um elo entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. O batismo de Jesus não foi apenas um ato simbólico, foi um mergulho nas profundezas da alma humana, uma conexão íntima entre o Criador e sua criação. Naquele instante sagrado, o Rio Jordão testemunhou a união perfeita entre pureza absoluta e humanidade frágil, entre redenção divina e esperança terrena. E assim,
Jesus emergiu das águas não apenas como um homem judeu, ele emergiu como o Filho de Deus ungido para cumprir sua missão salvífica. Enquanto Jesus permanecia imerso nas águas do Jordão, um silêncio solene envolvia a atmosfera ao seu redor. O tempo parecia se deter, e cada gota d'água que tocava sua pele pura ressoava como uma sinfonia divina. Nesse momento de profunda conexão espiritual, as águas do rio pareciam reconhecer a presença do Filho de Deus e se curvavam em reverência. A luz do sol dançava sobre a superfície das águas, criando um halo de brilho ao redor de Jesus, como se toda a natureza celebrasse esse momento único. Enquanto João Batista derramava água sobre ele, uma sensação de paz e plenitude invadia o coração daqueles que testemunhavam aquele batismo sagrado. Era como se o próprio céu estivesse presente naquele instante, testemunhando a consagração do ungido para sua missão terrena. E quando Jesus emergiu das águas, era como se todo o cosmos ecoasse com a certeza de que ali estava o Salvador prometido, pronto para guiar a humanidade rumo à redenção e à salvação eterna. Enquanto as águas do Jordão envolviam o corpo de Jesus, cada gota parecia carregar consigo uma história ancestral de redenção. O rio, testemunha silenciosa da criação, curvava-se reverente diante daquele que era o próprio Criador feito carne. A correnteza mansa e serena refletia a paz interior de Jesus, contrastando com a agitação espiritual que ecoava na multidão à margem. Enquanto João Batista derramava água sobre ele, um manto de luz celestial parecia envolvê-los, criando um halo luminoso que anunciava a presença do Filho amado de Deus. Cada instante daquele batismo sagrado era como uma pausa no tempo, onde o divino e o humano se entrelaçavam em perfeita harmonia. Quando Jesus emergiu das águas, não era apenas como um judeu cumprindo um ritual, era como o próprio Messias inaugurando uma nova era de graça e redenção para toda a humanidade. Após emergir das águas do Jordão, Jesus não apenas cumpriu um ritual de purificação, mas inaugurou um novo tempo de graça e redenção para a humanidade. Seu batismo não foi apenas um ato simbólico, foi o marco inicial de uma jornada que o levaria à cruz, onde se ofereceria como sacrifício perfeito pelos pecados do mundo. Ao descer as águas, Jesus não confessava pecados, pois era imaculado, ele se identificava com a humanidade caída que veio redimir. O Jordão testemunhou não apenas a purificação física de Jesus, mas a passagem para sua obra pública e ministério terreno. A descida às águas representou não só sua submissão à vontade divina, mas também o início da manifestação plena da graça e amor de Deus para com toda a humanidade. Assim, o batismo de Jesus por João Batista foi muito mais do que um ato cerimonial, foi o selo divino sobre sua missão messiânica e o anúncio do cumprimento das profecias antigas. Ao emergir das águas do Jordão, Jesus não apenas se identificou com os pecadores, mas também inaugurou um novo caminho de redenção e reconciliação entre a humanidade e Deus. Sua decisão de se submeter ao batismo de João não foi motivada por qualquer necessidade pessoal de purificação, pois ele era imaculado e sem pecado. Em vez disso, o gesto simbólico do batismo foi um ato de profunda solidariedade com aqueles que carregavam o fardo da culpa e da imperfeição. Ao descer nas águas do rio sagrado, Jesus estava assumindo não apenas a condição humana, mas também a responsabilidade de ser o Cordeiro de Deus que sacrificaria sua vida para redimir a humanidade caída. Seu batismo não apenas marcou o início de seu ministério público, mas também prenunciou o sacrifício supremo que ele faria na cruz. Assim, ao se identificar com os pecadores e aceitar ser batizado por João Batista, Jesus estava demonstrando o amor incondicional de Deus pela humanidade e abrindo as portas da salvação para todos aqueles que o seguissem. Ao emergir das águas do Jordão, Jesus não apenas se identificou com os pecadores, mas também inaugurou um novo caminho de redenção e reconciliação entre a humanidade e Deus. Sua decisão de se submeter ao batismo de João não foi motivada por qualquer necessidade pessoal de purificação, pois ele era imaculado e sem pecado. Em vez disso, o gesto simbólico do batismo foi um ato de profunda solidariedade com aqueles que carregavam o fardo da culpa e da imperfeição. Ao descer nas águas do rio sagrado, Jesus estava assumindo não apenas a condição humana, mas também a responsabilidade de ser o Cordeiro de Deus que sacrificaria sua vida para redimir a humanidade caída. Seu batismo não apenas marcou o início de seu ministério público, mas também prenunciou o sacrifício supremo que ele faria na cruz. Assim, ao se identificar com os pecadores e aceitar ser batizado por João Batista, Jesus estava demonstrando o amor incondicional de Deus pela humanidade e abrindo as portas da salvação para todos aqueles que o seguissem.
Seu chamado para morrermos para nosso velho eu e renascermos em Cristo vai além de um convite, é uma transformação profunda que nos convida a sermos agentes da luz divina neste mundo marcado pela escuridão. Ao aceitarmos esse chamado, nos comprometemos não apenas a seguir os passos de Jesus, mas a refletir sua presença através de nossas palavras e ações cotidianas. Assim como ele foi batizado no Jordão para cumprir toda a justiça, somos chamados a viver uma vida alinhada com os princípios do reino dos céus, anunciando com nossa própria existência a chegada da esperança e da redenção para todos aqueles que estão perdidos. O convite de Jesus vai além das águas do Jordão, ele ecoa em cada coração sedento por significado e propósito verdadeiro. Por que Jesus foi batizado por João Batista? Descubra mais sobre esse momento impactante da história bíblica. O batismo de Jesus por João Batista não foi uma contradição da herança judaica, mas uma afirmação da missão universal dele.